Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do SXP Resolve. Hoje a gente vai gabaritar mais uma questão e eu quero chamar muito a sua atenção. Ó. Vamos lá, rapidinho aqui, ó, jogo rápido. Prova do Enem de 2014, primeira aplicação. Eu já havia chamado a sua atenção para uma outra questão aqui muito importante que traz do mesmo tema. Na outra questão que nós respondemos, nós trouxemos uma imagem e essa imagem falava sobre modelos produtivos, no caso, Fordismo e Taylorismo. Beleza? Fordismo e Toyotismo, perdão. O que eu chamei principalmente a atenção de vocês é a percepção da leitura da imagem, desse texto aqui. Que querendo ou não, a imagem é um texto. No caso aqui é uma linguagem mista, né? Verbal e não verbal. A questão, ela é simples, mas eu preciso muito que você fique atento em relação a isso. E aí, obviamente, eu não tenho a menor dúvida de que você está mais preparado do que você imagina. Veja só. Nessa imagem aqui, você tem uma sociedade, você tem muitas máquinas e tudo mais. E o que mais chama atenção aqui é esse ponto aqui. Ó. Você tem uma máquina, um trabalhador, e esse trabalhador está lustrando o sapato desse robô aqui. E logo acima, logo atrás desses dois, você tem uma placa chamada de não, dizendo não há vagas. Gente, uma das grandes características e um dos grandes medos que a Revolução Industrial trouxe, e isso é muito comum ao longo dos séculos, é principalmente o uso da força. Durante muito tempo, nós utilizamos a força humana, né? Essa tração humana aqui como força produtiva. O que vai acabar acontecendo? À medida que a tecnologia avança, essa mão de obra humana, ela acaba sendo substituída. Isso acontece do início da Revolução Industrial e está acontecendo muito hoje. Então presta bastante atenção. Essa mão de obra aqui, ela é cada vez mais substituída pela máquina, que consegue produzir muito mais do que um humano e, consequentemente, ao longo prazo, se torna um investimento, entre aspas, mais barato. E aí, no caso, estamos investigando e proporcionando, por exemplo, um lucro maior para o dono da fábrica. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, veja só, esse modelo ele não é novidade de um modelo produtivo. No Fordismo aconteceu isso, no Taylorismo, no Toyotismo acontece mais isso ainda, principalmente porque eu tenho mais máquinas, mais tecnologia e, consequentemente, eu exijo do meu trabalhador, muito mais do que era no Fordismo, uma mão de obra qualificada. Se esse trabalhador ele não tiver a mão de obra qualificada, ele vai ficar fora do mercado. Ele não vai conseguir atingir essas vagas. Entendeu o que eu quero dizer? E isso do toyotismo para cá só vem crescendo. Então, principalmente com essa ideia de automação, inteligência artificial, vai ser maior ainda a quantidade de empregos que serão substituídos do trabalho humano para o trabalho da máquina. Tudo bem? Veja só. Então, assim, ó, considerando-se a dinâmica entre tecnologia, organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada, e aqui está o segredo da questão, ó, pelo pessimismo em relação ao quê? Veja, se eu coloco uma expressão como aquela, eu tenho um indivíduo lustrando o sapato de uma máquina, e eu estou falando em pessimismo, por exemplo, no texto, esse pessimismo não é em relação, por exemplo, à concentração de capital, porque não está sendo discutido. Muito menos a noção de sustentabilidade, veja. Ninguém está falando de nada de sustentabilidade aqui. É principalmente, e esse é o nosso gabarito, a ideia de progresso. Que tipo de progresso é esse? Que os seres humanos serão cada vez mais substituídos e as máquinas ocuparão esse lugar. Você vê, na verdade, uma relação de submissão, né, do homem para com a máquina. Não é a obsolescência de equipamentos, e também não é a organização de sindicatos, porque cada vez mais o sindicato enfraquece e esses indivíduos perdem cada vez mais espaço. A crítica no texto é que tipo de progresso, ou melhor, para quem é esse progresso que a gente está trabalhando. E aí, no caso, esse é o tom negativo, o tom pessimista que a gente vai acabar percebendo aqui. Beleza? E aí, tranquilo? Curtiram o vídeo? A gente se vê no próximo. Valeu, gente. Até mais.